Olá, nessa aula iremos tratar sobre as súmulas vinculantes. O que são súmulas vinculantes? São decisões reiteradas do Tribunal, ou melhor, do Supremo Tribunal Federal, em casos idênticos e, mediante a aprovação de 2/3 dos seus membros, torna-se uma súmula que vai vincular todos os poderes, todos os órgãos do Poder Judiciário, bem como todos os órgãos do Poder Administrativo. Só não vincula, no presente caso, o Poder Legislativo. Então acompanhe comigo no material. Então nós já falamos que são súmulas, são decisões reiteradas em casos da mesma natureza. E aí nós temos o artigo 103, que diz que o STF poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Olha aqui, vincula dos demais órgãos do Poder Judiciário, e bem como a administração pública direta, estados, União, estados, Distrito Federal e município, e administração indireta, autarquias e empresas públicas, sociedade e economia mistas e fundações públicas, tanto na esfera federal, estadual ou na esfera municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, a aprovação de súmulas vinculantes depende da aprovação de 2/3 dos membros do STF. Guarde essa situação de 2/3, que nós temos mais duas hipóteses em que necessita a aprovação de 2/3 relacionada ao Poder Judiciário. Vamos lá no artigo 93, inciso 2D. Olha o que diz lá. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar a indicação. Então, a recusa de um juiz por antiguidade pode ser por 2/3 dos membros dos tribunais respectivos. Olha o artigo 102, parágrafo 3º, do que diz respeito ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso. Mas pode recusar? O tribunal poderia recusar esse recurso ordinário? Sim, o tribunal pode recusar mediante 2/3 de seus membros. Então ele pode recusar mediante 2/3 de seus membros. E por último, a terceira hipótese, nós vimos duas hipóteses a mais e repetindo a hipótese desse artigo 103A, que fala que o Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula vinculante. Então, no caso, nós temos que a maioria de 2/3 prevalece em 3 hipóteses na Constituição Federal. Continuando os parágrafos, vamos falar o parágrafo 1º da Constituição, diz que a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsias atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Uma das finalidades das súmulas vinculantes é gerar segurança jurídica, evitar que tribunais de estados diferentes passam a decidir de forma contrária e contraditória, e aí vem o Supremo Tribunal Federal e bota uma pá de cal, formalizando, vinculando todos os demais órgãos do Poder Judiciário. O parágrafo 2º diz que, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, a revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocado. Agora, quem é que pode provocar isso? Tanto o Supremo Tribunal Federal vai poder provocar, aí nós temos também aquelas mesmas pessoas que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. É o 4x4x4. Lembra, 4 pessoas, nós temos presidente da República, nós temos o governador do estado e nós temos o governador do Distrito Federal e nós temos o procurador-geral da República.
Quando nós falamos de mesas, nós temos a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E por último, nós temos instituições, que são o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos o partido político com representação no Congresso Nacional, nós temos a Confederação Sindical e nós temos a entidade de classe de âmbito nacional. Essas pessoas podem então provocar a aprovação de uma súmula vinculante ou um cancelamento de uma súmula vinculante. Falando do parágrafo 3º, o último parágrafo desse artigo 103, nós temos que do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável, que indevidamente aplicar, ou seja, se tivermos um tribunal que está contrariando uma súmula, ou um órgão administrativo contrariando uma súmula, ou deixando de aplicá-la, caberá uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cessará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Então nós temos aí um recurso chamado de reclamação para o Supremo Tribunal Federal em caso de um ato administrativo ou de uma decisão judicial estiver contrariando uma súmula vinculante ou deixando de aplicá-la em um caso concreto. Espero ter ajudado. Vamos para o próximo artigo e mãos à obra, estudar. Logo depois vai ter muitos exercícios para vocês resolverem. Não perca a oportunidade de resolver o exercício. E detalhe, você tem 2 chances para resolver fazer a avaliação. Você vai fazer uma vez, vai conferir o gabarito, depois você não precisa fazer de imediato, você pode fazer um outro dia para fixar. Lembre-se, a memorização ocorre pela repetição. Grande abraço, até a próxima aula.